Olha só, bater um papo com você hoje sobre copy. Como que você cria as tuas copies para os teus anúncios? Cria as tuas copies, por exemplo, para os teus stories, para os teus vídeos, né? Como que você faz isso? Como que você cria uma estrutura na tua mente onde que você monta uma conversa, um bate-papo como esse que eu estou fazendo com você, algo simples, você pega, liga a câmera do seu celular e você começa a falar. Como que você faz isso, né? Com a estrutura de copy? 4 passos, eu já disse isso, né? Mas por que eu estou refrisando? Eu tive algumas pessoas que me chamaram em box e eu as respondi. Mais importante do que você saber uma técnica de copy é você saber o que você quer falar. Porque muitas pessoas, pensa bem comigo, muitas pessoas ficam muito preocupadas qual é a técnica, qual é a ferramenta, você entende? Quando na verdade elas simplesmente deveriam falar. Mais importante do que você saber técnicas de copy, ou até mesmo técnicas de gatilhos mentais, só um adendo aqui, né, um parêntese aqui, é o seguinte, para você persuadir alguém, você primeiro precisa se relacionar. Robert Cialdini, que escreveu o livro As Armas da Persuasão, eu tive o prazer de almoçar com ele em um evento que aconteceu em São Paulo, deve ter mais ou menos 3 anos atrás, quando ele lançou um livro chamado Persuasão. Esse livro, ele na verdade ele é uma extensão, praticamente ele foi uma extensão lá do livro dele, As Armas da Persuasão. E o que ele quis dizer? Ele falou o seguinte, esse livro, As Armas da Persuasão, ele escreveu para consumidores não cair na lábia de vendedores. Só o que aconteceu com esse livro? Esse livro ele se tornou um best-seller comprado por vendedores, porque eles queriam saber quais eram os gatilhos mentais. Depois de alguns anos, ele começou a observar isso, o Robert Cialdini, e falou assim, não, calma aí. Antes de você persuadir alguém, você precisa entender qual é o que antecede isso. Daí ele lançou um livro, acho que está aqui atrás, mas enfim, depois eu pego. E aí ele lançou um livro chamado Persuasão. Quer dizer, antes de você persuadir, você primeiro existe um passo antes a isso. Então, muito se fala gatilhos mentais, mas vê se faz sentido. Estou reduzindo o livro de quase 200 páginas em uma conversa rápida. Como que você vai persuadir alguém se você não tem ninguém na tua frente para conversar? Então, o gatilho mental ele consiste quando você tem alguém para conversar. Então, não adianta você estudar copy se você não sabe o princípio básico. O princípio básico de uma copy é você saber passar a informação que você quer. Óbvio, você vai estudar isso, você vai se formar. Existe curso, existem excelentes profissionais de copy, né, que vão te ensinar. Eu tenho algumas certificações em copy. Isso me ajudou muito quando eu começo a estruturar uma conversa com você. Mas isso que eu estou conversando aqui com você, ele parte de 4 princípios básicos que você precisa entender. Eu comecei a segmentar esse vídeo por um problema, né, sobre um assunto, copy. Depois, eu falei sobre um problema que as pessoas têm. Qual foi esse problema? Olha, as pessoas elas acham que copy é simplesmente pessoal de alguém. E aí eu falo sobre um conceito que está por detrás disso. Que é um cara que a grande maioria de quem é vendedor ou tem um negócio já ouviu falar nesse cara, Robert Cialdini. Se você não ouviu, coloca esse cara na sua prateleira aí, na sua estante. Vai atrás e procura que vai te ajudar muito. Tá? E aí eu falo sobre o quê? Um problema. Que as pessoas, elas acham que, por exemplo, saber sobre gatilhos mentais que ela vai persuadir. Não é. A causa é o seguinte, não basta eu saber gatilhos mentais se eu não tenho um público, uma audiência para eu conversar. E agora a solução. Você entendeu? O princípio básico. Então, não existe muita técnica, é você saber conversar. A solução, né, é a solução, a grande oportunidade, call to action, né, a chamada para ação, não importa o que você já ouviu falar. A grande questão é, siga esses 4 passos. Não importa qual seja o produto ou serviço que você vende, você vai ter sucesso naquilo que você faz. Só que, praticamente, o que eu vejo hoje, nós temos uma geração
que é uma geração fast food. Elas querem consumir as coisas muito rápido, implantar e já ter resultado da noite pro dia. Existe um caminho, existe uma jornada que a gente precisa entender, que essa jornada você constrói, é um processo. Então não é da noite pro dia. Existe um conceito chamado de... dois conceitos muito fortes hoje no Brasil. Né? Um conceito de lançamento de produtos e um conceito de vender todos os dias. São estratégias diferentes. Os dois geram muito faturamento. Para eu fazer um lançamento, existe um preparo durante alguns meses, né? Algumas semanas, alguns meses, para depois eu abrir o carrinho para eu vender. E a estratégia de vender todos os dias, eu crio uma estrutura e começo a vender todos os dias. Vai chegar um dado momento quando eu construir a quantidade de funis, né, de soluções, de produtos, soluções, mentorias, consultorias que eu tenho, eu consigo, durante os 30 dias do mês, vender, vamos supor, o básico do básico, um por dia. Só que para isso, todos os dias eu preciso aparecer, todos os dias eu preciso fazer alguma coisa. E muitas vezes as pessoas elas não querem ter isso. Até me estendi um pouco mais, né, porque eu estou falando sobre copy, agora eu já entrei já na parte já de estratégias, de como que você pode se posicionar, mas voltando, você precisa colocar na tua mente o seguinte: a mensagem que você precisa produzir, ela tá muito mais ligada a você e o teu negócio do que uma técnica. Vê se faz sentido isso. Porque eu vejo muita gente falando sobre emagrecimento. Cara, tem muita gente obesa. E por que as pessoas... lógico, tem pessoas que têm bastante resultado e tudo. Eu estou em um processo de emagrecimento. Esses últimos 6 meses já estou nesse processo de emagrecimento. Já foi praticamente ali uns 17, 18 quilos a menos. Mas por que ainda continuam pessoas engordando, vamos dizer assim, ficando obesas? E a indústria, né, de conteúdo para conscientizar a pessoa está cada vez em alta e cada vez mais as pessoas estão obesas. A forma que você se comunica. Existe uma premissa básica: a comunicação não é aquilo que você fala, mas sim o que as outras pessoas entendem. Então não importa se você tem um produto revolucionário. Se as outras pessoas não estão conseguindo compreender aquilo que você quer passar, você está jogando tudo isso por água abaixo. Tá? Então espero que você entenda essa mensagem que eu quero passar para você. Um forte abraço e tamo junto.